Fala aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Tranquilos? Estamos aqui para mais um vídeo e hoje eu vou trazer aqui as leituras do mês de maio, beleza? Então eu estou trazendo esse vídeo no finalzinho de maio para compartilhar um pouquinho como é que foi a minha experiência aí, beleza? Antes da gente começar o vídeo, aqueles avisos de sempre, né? Deixa o seu joinha, se inscreva no canal, ative as notificações também para receber os vídeos futuros, beleza? Então é isso, bora pro vídeo. Bom, gente, como vocês podem ver aqui, né, nas minhas leituras, eu não li muita coisa, tá? Tem algumas leituras aqui que estão incompletas e eu vou explicar certinho. Mas eu vou falar primeiro aqui sobre os livros, tá bom? Então vamos lá. O primeiro livro que eu quero comentar com vocês que eu li esse mês foi esse aqui, ó. Saboroso Cadáver. Eu cheguei, acho que a falar sobre ele no meu vlog anterior de leituras, né, de últimas leituras, e fiz ele meio na correria, eu expliquei que foi um vídeo substituto e tudo, e eu tinha começado a ler esse livro aqui, né, é um livro de distopia com terror, publicado pela Dark Side, né, dá pra ver aqui pelo trabalho artístico aqui, né, pelo trabalho gráfico aqui, como é bom, né. Eu terminei já tem um bom tempo, ele é um livro bem curto, ele tem, acho que 180 páginas e tem umas paginazinhas aqui que são ilustrações, né, agradecimentos, tudo, mas o livro em si, a história dele tem 180 páginas. Eu li ele bem rápido até, eu li em mais ou menos uma semana. É uma leitura fácil, é uma leitura que tem um ritmo muito bom para você acompanhar a história, e é uma distopia de terror, e para quem não sabe, a história desse livro fala sobre uma sociedade em que ficou legalizada o canibalismo. Então eles são criados, preparados ali, separados só para esse fim, né? Então assim, em vez de você ter açougues que vendem carnes de animais, você tem açougues que vendem carnes de pessoas, entendeu? E você vai vendo ali a história pelo ponto de vista de um protagonista que trabalha em um desses frigoríficos, né? O que eu achei mais legal desse livro é que ele tem uma certa ambiguidade na escrita dele, que te faz questionar ali tudo que acontece no livro e faz você pensar de um jeito, mas quando chega no final, que realmente revela as intenções ali do protagonista e dos personagens, tudo isso se resolve de uma maneira muito diferente do que você esperava, sabe? E é como se tivesse assim, eu tô lendo uma coisa que eu não sei definir se é boa ou ruim, entendeu? E aí, quando chega no final, você consegue determinar, ah, não, isso era bom, ou então, ah, não, isso é ruim, entende? Ele tem essa característica, sabe, esse livro. Então, eu achei isso muito, muito, muito incrível, assim, sabe? Da habilidade da autora de conseguir construir todo um texto, toda uma narrativa bem ambígua, onde você fica ali o tempo todo assim, isso parece bom, isso parece ruim. Você questiona o tempo todo a moralidade do protagonista, quando chega no final você, entendi. Então eu gostei bastante desse livro aqui, eu não esperava que eu ia gostar tanto. Não foi o melhor livro de todos da vida, nem nada do tipo. Mas é um livro legalzinho, eu recomendo para quem gosta de distopia e de terror. Mas também é um livro bem gráfico, tá? Tem muita cena pesada, muita coisa muito visceral, assim, né? De violência e até de outros tipos de cenas, assim, mais pesadas, entendeu? É um livro realmente grotesco. Agora é a hora que eu confesso que esse foi o único livro que eu li por completo. Mas eu vou explicar certinho aqui o que aconteceu. Então vamos lá, eu de novo vou trazer aqui o Neuromancer. Mais uma vez eu trouxe Neuromancer, eu tô trazendo ele nesses vlogs de leitura já tem uns 2, 3 meses. Só que eu tive um bom progresso, tá? Com esse livro aqui, eu tive um progresso bom. Eu tava, da última vez que eu fiz o vlog, eu provavelmente estava na página 80. Depois que eu terminei de ler o Saboroso Cadáver, eu voltei a ler o Neuromancer com um pouco mais de compromisso, vamos dizer assim, né? E agora eu avancei da página 80, que era mais ou menos onde eu tinha parado. Eu já tô na página 200, nesse finalzinho da página 198 aqui, praticamente na 199, né? Aí para arredondar 200, tô na página 200 aqui. Faltam mais ou menos 110 páginas, 109 páginas, o livro tem umas 310, né? Eu tô na reta final já do Neuromancer, eu tô nas últimas 100 páginas, né? E é um livro, assim, gosto dele, só que eu ainda acho ele um livro um pouco complicado, apesar de ter me acostumado um pouco mais com a leitura dele, né? E eu notei, vendo alguns vídeos sobre esse livro aqui, vi que muita gente tem essa dificuldade, sabe? Muita gente acha o texto complicado de você montar a narrativa na sua cabeça ali, de você acompanhar todas as ideias ali, sabe?
Eu percebi que isso não é uma característica que só eu experimentei, sabe? É uma característica realmente do livro. Então ele é um livro realmente um pouco mais complicado para fãs de ficção científica um pouco mais avançados mesmo, que já leram outras ficções científicas. E deu para perceber aqui, até depois de ver esses comentários das pessoas, eu fiquei um pouco mais tranquilo e consegui me acostumar mais a essa leitura, sabe? No sentido de eu parei de estranhar essa estrutura super corrida e atropelada que o texto tem. Só para exemplificar mais ou menos o que eu quero dizer com isso, é assim, por exemplo, tem uma cena em que o Case, né, que é o protagonista, né, o Case, ele tá num bar tomando uma cerveja. Ele fala tipo isso numa linha, Case estava ali, pegou o copo com a sua cerveja tal, e aí ele deu um gole, e aí na linha seguinte já fala assim, ao atravessar a rua, subiu o elevador e tal, não sei o que. Aí eu tipo, caraca, ele tava no bar, agora ele já tá na rua, agora ele já tá no elevador. Aí depois ele foi expulso de um fliperama, sei lá, uma coisa. Eu tô dando exemplo, não foi exatamente assim que aconteceu, mas eu quero que vocês entendam mais ou menos como que fica na nossa cabeça, sabe? As cenas, elas vão se atropelando. Uma hora ele tá num bar, depois ele subiu um elevador, depois ele entrou numa loja, entrou noutra rua, e assim... Para você montar toda essa cena, tipo, esses lapsos que vão tendo entre uma cena e outra, entre uma linha para outra, a sua cabeça, tipo, vai tentando preencher e vai ficando confusa, entendeu? Aí você fica, peraí, onde foi que eu não entendi aqui, entendeu? E é parte da estrutura, assim. Por quê? Porque ele quer que você sinta essa confusão, essa frenesi do universo do cyberpunk aqui, do Neuromancer, né? Eles têm uma vida que não é pacata, cotidiana, é uma vida, sabe, na loucura, na correria, o tempo todo virando noite, o tempo todo usando droga, o tempo todo fazendo um monte de coisa ali, entendeu? Onde não para, entendeu? Eles não param nem um pouco, eles não têm tempo ali para descansar, entendeu? E ter uma estabilidade, não, eles não param, é o tempo todo nessa correria. E ele passa isso nessa estrutura. Só que dependendo do jeito que você vai lendo, você fica, eita poxa, não tô entendendo, saca? Eu acostumei um pouco mais com a leitura desse livro aqui. Mas ainda é uma leitura bem complicadinha de fazer, tá? Eu já tô na reta final dele aqui. Devo terminar ele esse mês. Espero que eu consiga terminar ele esse mês, tá? Mas enfim, Neuromancer mais uma vez aí. Agora eu vou falar de um livro que já tem um tempinho que eu não falo dele aqui, né? Eu falei bastante dele, acho que no mês de janeiro e fevereiro. Depois ele deu uma sumida aqui do canal, né? Mas acabou que eu voltei a ler ele depois de terminar o Saboroso Cadáver também, né? Eu continuei o Neuromancer e decidi continuar esse aqui, que é o Hyperion. E eu acho que vocês já devem ter entendido por que, então, que eu só li um livro, né? Porque eu escolhi 2 livros aqui, um difícil e um gigantesco, né? O Hyperion, eu tive um progresso muito bom com ele, tá? Enquanto o Neuromancer, eu tive um progresso de mais ou menos umas 120 páginas. Esse livro aqui, do Hyperion, eu tinha parado na página 200 e pouquinho, mais ou menos. Só que eu voltei para 200, porque eu precisava relembrar algumas coisas de onde eu parei. E eu li até o dia de hoje, né? Eu li até a página 370. Então foi mais ou menos, são umas 170 páginas, em metade de um mês. E inclusive, eu falei que o Neuromancer é um livro mais difícil, né, de ler. Como ele é um pouco mais difícil, ele tem uma estrutura meio confusa e tudo, quando eu fui ler o Hyperion, eu achei o Hyperion fácil. E para quem já viu os vídeos antigos do canal, onde eu comento sobre o Hyperion, eu tinha dito que eu tinha achado um pouco difícil, né, de acompanhar a história do Hyperion e tudo. Mas agora, mano, tipo assim, virou fichinha o Hyperion perto da bagunça que é o Neuromancer, né? Então foi uma experiência legal. E eu li 2 histórias aqui, né? Pra quem não sabe, Hyperion, ele tem uma estrutura que ele conta várias histórias separadas, né? Eu li a história do poeta e li a história do acadêmico judeu, que é o Saul Weintraub, né? Se você não estiver entendendo, dá uma olhada nos meus vídeos de Hyperion, eu vou deixar o card, vou deixar provavelmente no final também, falando sobre ele. Mas assim, para resumir, bem resumido, nos outros vídeos eu explico melhor. Tem 7 peregrinos aqui em Hyperion, que eles estão indo para esse planeta, chamado Hyperion. Vê uma figura, que é uma espécie de monstro, divindade, coisa assim, que se chama Picanço, né?
Ele tem esse nome em referência a um pássaro chamado picanço também, que é um pássaro que espeta as presas dele em galhos de árvore, coisa assim. E o picanço, eu vou até pegar aqui, ele é um ser de espinhos, né? Então ele perfura, né? Ele espeta as suas vítimas, né? E por isso ele tem esse nome, né? Mas assim, dá pra ver que é um ser de espinhos. Assim. E eles estão nessa peregrinação, só que o livro do Hyperion, eles ainda estão a caminho dessa peregrinação. E aí, durante esse caminho, cada um dos peregrinos vai contando a sua história e explicando mais das suas experiências, da sua vida, como que o picanço afetou a vida de cada um deles, quais eram os universos em que eles viviam, o que dá uma ampliada, né, em toda a criação de mundo e tudo, e como que eles vieram a ser peregrinos, né, nessa jornada para ir até o picanço. Né? Então ele é estruturado nessa forma de, como se fossem contos, né, onde cada um conta uma história diferente. Depois que você lê esse livro que tem essas histórias que dão todo o embasamento para a aventura chegar em Hyperion, a gente tem a sequência que é a Queda de Hyperion, que já é um livro mesmo de fantasia, ficção científica mesmo, que é mais linear a história dele. É realmente o desfecho de tudo. O que vai acontecer com esses peregrinos quando chegarem lá até o picanço. Né? E por que eu voltei a ler o Hyperion? Né? Eu voltei a ler porque eu comprei esse aqui numa promoção da Book Friday, né? Eu até mostrei no unboxing esse livro aqui. E eu fiquei empolgado, né? Agora eu posso terminar esse aqui, eu posso dar um esforço, porque é um calhamaço bem grande, né? Vou poder ler ele tranquilo, porque eu já tenho aqui a continuação, né? Confesso que tô lendo mais que o Neuromancer, porque, nossa, velho, as histórias aqui são muito legais, cara. São muito boas. A história do poeta, ela foi legal, mas a história que veio depois do acadêmico judeu, que tem aqui, nossa, ela é muito boa, velho. Porque ela é uma história que envolve a família dele, envolve a filha dele, entendeu? E é um drama cósmico de ficção científica muito doido, sabe? Depois eu posso fazer um vídeo só sobre esse livro aqui do Hyperion, sobre a leitura dele, né? Senão esse vídeo aqui vai ficar longo, beleza? Mas é isso. Agora eu vou falar um pouquinho de quadrinhos, né? De HQs e mangás. Vou começar por mangá porque foi o que eu menos li, né? Tipo, eu li esse aqui, o Gachakuta 4. Tinha um tempinho que eu não li o Gachakuta. Eu já comprei até o volume 6. Esse volume aqui foi bem legal. Ele teve umas novidades aqui nos designs dos personagens e tudo. Ele teve um progresso bem legal para a história, assim, sabe? Ele mostrou uma nova cidade que tem, né? Que é a Canvas Town, que é uma cidade onde a galera fica fazendo grafite. A cidade ali, ó, todas as paredes, as coisas assim, elas têm grafites, né, desenhados. E as pessoas da cidade, elas vão fazendo grafites, né, fazendo ali suas artes, né? Então é uma cidade de artistas, né? O Urudo, né, o personagem principal, ele ganha uma máscara, né? E aí ele fica com um design bem da hora, assim, sabe? Eu acho legal essa parada das máscaras e do estilo dos personagens, sabe? Eu achei bem da hora o jeito que ficou, sabe? Teve uma lutazinha no final para apresentar os novos designs e tudo, mas no geral ele foi um volume bem mais tranquilo ali para ter um certo progresso, pra você conhecer um pouco mais ali do universo. Apresentou Canvas Town, apresentou uma menina que tem um superpoder, né, onde a habilidade dela é desenhar, né, e os desenhos dela viram feitiços, né. No final ele prepara para uma luta com essa menina aqui, né. Eles estavam procurando ela para ter alguma informação ali, só que acaba que ela é uma menina meio doida, então vai ter uma treta, né. Finaliza ali o volume com isso, né. HQs, teve Invencível, volume 2, esse mês. O Invencível, eu fiz um vídeo separado, então eu vou deixar no card aqui a minha opinião sobre Invencível, né? Mas para dar uma breve resumida assim, eu recomendo que colecionem aqui se vocês já conhecerem, tá? Se vocês já viram a série e gostaram da série. Se não, eu acho que é bom você baixar as expectativas. Vai ver a série primeiro, tá? Do Prime Video lá. Esse iniciozinho ele é bem fraquinho, sabe? O volume 1 e o volume 2. Eu espero que vá melhorar lá pro volume 3 ou 4. O que eu quero dizer, não tenho muitas expectativas nos primeiros volumes, tá? Tem expectativa pros volumes que vão vir depois, pros arcos seguintes, tá? Vai melhorar bastante a história. É só isso que eu tenho para dizer aqui. Eu explico melhor tudo isso no vídeo do Invencível, então dá uma olhada lá.
Próximo HQ foi Lanterna Verde, volume 2, né? A saga do Lanterna Verde, né? E aqui ela encerrou o arco do Renascimento, que veio do volume 1, onde o Hal Jordan deixa de ser lá o Espectro e não sei o que, e passa a ser o Lanterna Verde normal e tudo. E aqui tem o encerramento desse arco, e ele começa algumas histórias ali da fase do Geoff Johns ali. Tem uma história aqui que é das tropas dos Lanterna Verde, sabe? Então é uma história que vai colocar aqui esse Lanterna aqui, que é o Kyle Rayner, e o Guy Gardner, né? E eles vão ajudar no recrutamento de outros Lanterna Verde da tropa, né? Então teve essas duas histórias. Tem uma história no meio sobre voo, sobre o Hal Jordan, que ele é piloto e tudo. É uma história legalzinha para explicar um pouco mais da personalidade do Hal Jordan, mas ela é ok, sabe? Não foi a que me chamou mais atenção. Mas essa outra história da tropa dos Lanterna Verdes eu achei legal, sabe? Inclusive eu achei muito interessante, porque eu não conhecia muito do personagem do Lanterna Verde. É bem legal, porque é mais ou menos o que eu gosto. São histórias de ficção científica espacial, sabe? Tipo, tem a ver com viagens espaciais, viagens intergalácticas, visitar outros planetas, enfim. Não tem muito a ver com aquela história de super-herói, de tem que salvar aqui a cidade, enfrentar um vilão, sabe? Eu gostei disso, foi uma coisa bem diferente do que eu esperava, sabe? Então eu achei bacana. E eu tô gostando, vou continuar essa coleção aqui. As próximas HQs agora são a saga do Wolverine, né? Volume 2 e volume 3, tá? A saga do Wolverine é uma coisa engraçada, porque é o seguinte, eu comprei o volume 4. Primeira revista que eu comprei dessa saga do Wolverine por causa dessa edição com a capa rasgada e tudo, e eu queria muito ter essa edição, e eu achei muito legal. E eu comprei, e eu tinha desistido, assim, eu não vou achar o volume 2, volume 1, volume 3, eu falei, vou seguir a coleção pelo volume 4. E eu, inclusive, comprei, comecei a ler e parei mais ou menos aqui na metade, pro final aqui, dessa HQ, né? Eu dei uma pausa nela para ler outras coisas, enfim. Só que aí, quando eu pausei, eu vi o seguinte, eu vi que esse volume 2 estava numa banca aqui perto de casa. E foi engraçado, porque assim, eu tinha olhado em outros meses e não estava lá. Devem ter achado no estoque, alguma coisa assim, e colocado lá para vender e ficou, né? Esse volume 2 eu fiquei tipo, poxa, agora eu tenho o volume 4, lançou aqui o volume 2, não sei onde eu vou achar o volume 3, né? Aí eu fiquei com aquilo na cabeça e tudo, eu falei, não, beleza, vou desistir. Até que eu fui numa outra loja, num shopping, acho que foi numa Panini Point dessa aí, e aí lá tinha o volume 3, né? Tinha o volume 3. Aí o que eu fiz? Eu falei, cara, agora lascou, eu vou ter que comprar. Aí eu comprei o volume 3 e o volume 2, que tava um pouquinho chato de achar. Acabou que eu comprei, só que assim, aí eu tava lendo o volume 4, aí eu tive que voltar pro volume 2. Aí eu li o volume 2 e parei agora mais ou menos na metade aqui do volume 3, né? Cara, assim, eu gostei, né? Eu gosto do Wolverine, eu gosto do personagem, por isso que eu escolhi a saga do Wolverine e tudo. E eu acho muito legal ver essas histórias antigas, assim, ver como que eles trabalhavam o personagem, né, antigamente e tudo. São histórias legais. Mas, assim, não dá pra você negar que são aquelas histórias mais antigas, é um estilo de publicação antigo. Então não tem como você deixar de notar alguns problemas da sua época mesmo, do seu tempo, sabe? Então, assim, tem muitas histórias aqui que não tem um desfecho tão legal, porque tem que terminar em aberto, para poder render uma outra edição no futuro. Tem algumas histórias assim que são meio clichês. Então assim, às vezes tem esses problemas, só que assim, não é na maioria das histórias. Tem muitas histórias legais aqui que tem uma estrutura boa, tem um roteiro bom, tem personagens novos sendo criados que são legais e tudo mais. E inclusive, o que eu achei legal aqui, tem até uma no volume 3 que eu achei muito bacana, são histórias que você percebe onde eles testam coisas novas, sabe? Tipo assim, você percebe assim, cara, eles pegaram o personagem do Wolverine e fizeram uma história de agente secreto, entendeu? Ou então fizeram uma história de viagem no tempo. Ver eles testando vários conceitos, assim, com o personagem, eu acho que fica muito legal. Então, por exemplo, tem uma história aqui, que é uma história de terror cósmico, é uma espécie de terror cósmico, com o Wolverine sendo o protagonista. Onde ele tem que enfrentar um monstro cósmico que fica aparecendo e matando pessoas, e é quase um roteirozinho de filme de terror.
Lógico, é uma única história, então é bem rápido, igual tá falando, né? Tem suas limitações do tipo de publicação que é essas revistas, né? Uma única história que tem uma vibe de terror cósmico, eles experimentam um pouquinho dessa ideia e tudo, e viram uma coisa muito diferente, né? A mesma coisa acontece, acho que no volume 4 aqui, o que tem o rasgo da garra, né? Tem uma história que ela é bem psicodélica porque tem a ver com as memórias do Wolverine, ele tem que ficar revivendo algumas memórias, e aí como tudo fica meio bagunçado, fica uma história meio psicodélica. Uma hora ele tá numa guerra, uma hora ele tá lutando com o Dente de Sabre, outra hora ele tá numa missão secreta, outra hora ele tá lá no Projeto Arma X, onde os caras estão fazendo experimento nele, enfim. Vira uma história bem dinâmica, bem psicodélica, bem doida, porque é uma história sobre a mente do Wolverine, né? Eu acho legal eles experimentarem esse tipo de ideia nas histórias, assim. Enfim, eu tô achando legal essa coleção, é uma coleção com histórias clássicas, para quem quer conhecer esse material mais antigo, né, do Wolverine e tudo. Tenho pretensão de continuar essa coleção, mas talvez eu troque ela pela coleção dos X-Men, tá? Apesar de ser legal as histórias do Wolverine, eu acho que eu vou me interessar muito mais pelas histórias do X-Men mesmo, porque é algo que eu nunca li, assim, sabe? E vai começar a segunda temporada agora, talvez eu troque, né? Ou talvez eu só dê um tempo dessa para poder colecionar essa outra, né? Enfim, gente, esse vídeo tá ficando muito grande. Eu vou deixar aqui uns vídeos recomendados, tá? Relacionados aqui ao que a gente falou hoje aqui do vlog de leitura. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Vejo vocês no próximo vídeo, beleza? Então é isso aí, boas leituras e até a próxima!